Então, para o produto escalar, está filmando, né? Está vermelhinho ali, tá ligado? Para o produto escalar, vou partir de uma definição geométrica, né? Então a gente pega dois vetores, U e V, formando um certo ângulo θ, e aí a gente representa pelo produto escalar de U por V é igual a norma de U, que é um nome metido para o tamanho de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Isso aqui também é notado às vezes assim, né, por um ponto. U escalar V. Eventualmente pode haver uma certa dubiedade aqui, porque eu tenho uma certa preguiça. Vetores geralmente são representados com uma flechinha em cima ou com negrito, mas eu fico com preguiça de ficar botando flechinha em cima de vetor. E também, talvez para a gente se acostumar que tudo é vetor. Bom, então a gente parte dessa definição e observa o seguinte, né? Vou colocar aqui o vetor U assim na horizontal, fica mais fácil. Quando você olha aqui o V, você pode também pensar assim, ó, você tem a projeção de V na direção U, projeção sobre U do vetor V é a norma de V vezes o cosseno θ. Está aqui o ângulo θ, então esse tamanho daqui vezes o cosseno θ dá esse cara daqui. Sendo que isso tem um sinal, esse número aqui, né? Quer dizer, se o V, por exemplo, se eu multiplicar o V por um número negativo, por exemplo, a projeção sobre U de T vezes V, então o que acontece? Isso vai dar a norma de T vezes V, vezes o cosseno agora desse θ1 aqui, né? Esse aqui seria o T vezes V. Esse encontro aqui. Então, cosseno θ1. Só que a norma de T vezes V vai ser o módulo de T vezes a norma de V. E o cosseno desse θ1 aqui é menos o cosseno de θ. É o mesmo, a projeção é do mesmo tamanho, só que ela sai com sinal trocado. Então, menos cosseno θ. Só como o T é negativo, módulo de T com o sinal menos é o próprio T. Então, isso daqui, na verdade, dá T, norma de V, cosseno θ, que é igual a T vezes a projeção sobre U do V. E também é verdade também o seguinte, né? Se você tem aqui o se você botar aqui um V1, aqui um V2, então esse aqui é o V1 mais V2, a projeção do V1 mais V2, que é isso aqui, é a projeção do V1 mais a projeção do V2, que nesse caso é negativa. Tá? Quer dizer, esse V2 aqui tem a projeção negativa. Então, a projeção sobre U de V1 mais V2 é igual à projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Independente, quer dizer, se o V2 apontar para cá é mais fácil de ver. Então, sempre vale isso. E, ao mesmo tempo, esse cara daqui, ele pode ser escrito assim, né? Isso é U vezes a projeção sobre U do V, que é isso daqui. Tá? O que eu extraio disso daí? Né? Eu extraio disso daí, vou mudar essa figura um pouquinho para cá.
eu extraio algumas propriedades do produto escalar. A primeira é o seguinte, bom, então, propriedades. A primeira é óbvia, né, que o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, quaisquer que sejam U e V. A segunda sai daqui é o seguinte, que o produto escalar de U por TV, como ele é norma de U vezes a projeção sobre U de TV, e a projeção sobre U de TV é T vezes a projeção de V, então esse T sai e isso vira T U escalar V. Olha só, escreve assim, ó, fazer aqui um rascunhozinho aqui, né? Produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Mas isso daqui é a norma de U vezes a projeção sobre U de V. Então, se eu colocar T vezes V aqui, eu tenho T vezes V aqui, mas continua valendo isso. Agora, esse daqui eu acabei de ver que é norma de U vezes T, a projeção sobre U do V. Então, isso aqui é T vezes norma de U vezes a projeção sobre U de V. Mas isso daqui é o produto escalar de U por V. Então, vale isso. É claro que da comutatividade eu tiro que também vale, né? TU escalar V é igual a T U escalar V. Terceira propriedade vem daqui, ó. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar de U por V1 mais V2, eu vou fazer o produto da norma de U pela projeção de V1 mais V2, mas a projeção de V1 mais V2 é a projeção de V1 mais a projeção de V2. Então, eu vou ter U com a projeção de V1 mais U com a projeção de V2. Então, isso aqui vai dar U escalar V1. Vou mudar transportar esse cara para cá também. Mais U escalar V2. É a mesma... Quer dizer, o que eu faço aqui, de novo, no meu rascunho, né? Eu escrevo aqui, no meu rascunho, U escalar V1 mais V2 é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de V1 mais V2. Já uso direto essa igualdade. Aí isso vai me dar norma de U com a projeção sobre U de V1, mais a norma de U com a projeção sobre U de V2. Isso aqui é a distributividade da multiplicação. Agora, este daqui é o produto escalar de U por V1, e esse aqui é o produto escalar de U por V2. Então, sai isso. É claro que também, né, da comutatividade, sem pensar nada, eu tenho que U1 mais U2 com V é igual a U1 com V mais U2 com V. Essas propriedades aqui, elas me dizem que o produto escalar merece ser chamado de produto. Porque o produto tem exatamente essa propriedade, né, de ser distributivo em relação à adição. Para que serve essa propriedade na hora que você for usar um ponto da vida real? Bom, eu estou começando com elas aqui, eu já vou tirar, eu estou colocando o coelho na cartola. Daqui a pouco eu vou tirar o coelho da cartola. Tá? Porque até agora,
eu só tenho, eu botei essa definição assim, meio do nada, mas ela é geométrica, né? Quer dizer, aqui eu estou com o produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, vezes cosseno θ. Então, se eu quiser calcular esse produto escalar, eu tenho que medir, né? Assim, eu teria que marcar os pontos, medir os tamanhos, medir o cosseno e multiplicar. Eu já sei em coordenadas, eu já sei calcular a norma de U e a norma de V a partir das coordenadas. Eu pego a soma, né, dos quadrados das coordenadas de U, tiro a raiz quadrada, eu tenho... Mas o cosseno θ não, eu teria que ir lá medir. Então, o que eu estou fazendo, até agora, está uma coisa assim abstrata, mas o que eu vou tirar, o coelho que vai sair da cartola vai ser a possibilidade de calcular esse produto escalar diretamente com as coordenadas. E o que significará poder calcular o cosseno do ângulo diretamente das coordenadas, o que é uma coisa não trivial. Medir ângulo, na verdade, é uma coisa... A gente só consegue medir, mais ou menos, segmentos de reta. O ângulo, você teria que medir um arco. Né? Você teria que fazer vamos dizer, como o ângulo é a relação entre o arco de círculo e o raio, você poderia fazer um círculo de raio 1, mas teria que medir o arco. Medir arco, na verdade, é impossível. Vamos dizer assim, mesmo para alemães e tal, caras que tem suíços, sei lá, que tem uma tradição lá de fazer coisas de precisão, medir assim diretamente é impossível, teria que ter alguma outra forma física. Mas o que a gente vai ver aqui é o seguinte, falta agora eu acrescentar a seguinte coisa. Vamos dizer, no meu espaço vetorial, do plano, né? Quando eu pego o sistema de coordenadas canônico, eu já digo, bom, tem o E1 e o E2, que são vetores unitários e ortogonais. Então, eu sei que o tamanho de E1 é 2, o tamanho de E2 o tamanho de E1 é 1, o tamanho de E2 é 1, e o ângulo entre eles é reto. Né? Então, eu posso garantir o seguinte, que E1, escalar E1, é 1, e é a mesma coisa que E2, escalar E2. O cosseno entre E1, entre qualquer vetor e ele mesmo. Na verdade, isso daqui vem do fato, né, de que o produto escalar de V por V, qualquer que seja V, é a norma de V ao quadrado. E o produto escalar de E1 por E2, que é o mesmo que E2 por E1, é zero. Então, a partir daqui, eu tenho o coelho dentro da cartola, agora é só tirar. Eu coloco aqui o meu sistema de coordenadas, está aqui o E1, está aqui o E2, aí eu pego os vetores U, então U é x1 é 1 mais y1 é 2. Pego aqui o vetor V. Então, o V tem x2 é 1 mais y2 é 2. E aí eu simplesmente escrevo, né, o produto escalar de U por V, entendeu? Quer dizer, aqui usando as coordenadas, pensando nas coordenadas do vetor, que são as coordenadas desse ponto também. Então eu escrevo, isso daqui é x1 é 1 mais y1 é 2, o escalar x2 é 1 mais y2 é 2. E agora eu uso essas propriedades.
Usa essas propriedades, todas elas. Quer dizer, essa aqui eu uso para não ter que repetir coisas. Então, usa essas propriedades e isso me dá o quê? Ó? Por exemplo, eu posso começar separando aqui. Então, isso aqui vai me dar x1 é 1, com x2 é 2, mais y2 é 2, mais y1 é 2, com o mesmo cara. x2 é 1, mais y2 é 2. Tá? Separei, usei essa distributividade aqui. Em seguida, em cada uma dessas, eu faço a distributividade aqui. Então, isso aqui vai me dar, eu vou ter aqui, x1 é 1, x2 é 2, mais x2 é 1, né? x2 é 1 aqui. x2 é 1. Aqui eu tenho x1 é 1, y2 é 2, mais y1 é 2, y1 é 2 com x2 é 1, e mais y1 é 2, y2 é 2. Agora eu começo a tirar os t's. Os t's aqui são o x1, o x2, o x1, o y2, o y1, x2, y1, y2. Então, quando eu tiro o primeiro aqui, sai o x1, fica o E1. Mas eu vou aproveitar e vou tirar o segundo de uma vez. Tá? Por preguiça. Então, aqui vai x1, x2 vezes E1, E1. Aqui sai esse, x1, y2 vezes E1, E2. Aqui sai y1, x2, E2, E1. E aqui sai y1, y2, E2, E2. E agora eu sei que esse cara daqui é 1, esse cara daqui é 0, esse daqui também é 0, e esse daqui também é 1. Então, isso aqui me dá x1, x2, mais y1, y2. Então, o que eu tô fazendo é o quê? Eu estou partindo de uma definição puramente geométrica. Aí, vamos dizer, aceitando alguns fatos visíveis de geometria, que eu não vou ficar parando para demonstrá-los todos, senão eu terei que fazer um curso de geometria euclidiana para poder sair provando todas as coisas, eu consegui obter essas propriedades. E agora essas propriedades na vida real me dizem o seguinte, né? Se eu quiser calcular, vamos dizer, moral da história, né? Se eu quiser calcular a norma do vetor V, eu sei que eu faço o produto escalar de V por V e tiro a raiz quadrada. A norma do vetor U, eu faço o produto escalar de U por U e tiro a raiz quadrada. Mas até aí, nada demais. Mas isso aqui pode ser feito agora com coordenadas. Né? Quer dizer, isso aqui é feito em coordenadas. E se eu quiser o cosseno θ, o cosseno θ é o quê? Eu divido o produto escalar pela norma de U vezes a norma de V. Então, isso daqui é o produto escalar de U por V, dividido por isso daqui. E tudo isso aqui pode ser calculado diretamente das coordenadas. Então, se eu der as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, eu consigo calcular esse tamanho e, principalmente, este ângulo, sem sequer fazer o desenho. Repara que para você fazer, minimamente assim, como primeira motivação, para você fazer computação gráfica, o computador, ele é uma máquina cega, né, e desprovida de tato.
geometria para o computador como para a gente não faz nenhum sentido. Então, tudo que a gente faz em geometria no computador tem que ser feito por meio de coordenadas. Porque aí coordenada, tudo bem, você bota lá na tela, marca tantos pixels para cá, tantos pixels para lá, acende, beleza, isso dá para fazer o computador fazer. Então nós precisamos que todas as entidades geométricas sejam traduzidas em coordenadas. Então o produto escalar ele tem esse primeiro poder aqui. Na verdade, o poder dele é muito maior. Inclusive, o que eu faço aqui é uma certa inversão histórica. Até onde eu sei, o produto escalar não nasce assim. Ele nasce assim. E ele não nasce em R2, ele nasce direto em R3. Na verdade, o primeiro produto escalar é mais complicado ainda. Ele vem com integral. Mas... Então, temos isso. E aí nós podemos, eventualmente, fazer geometria usando o produto escalar. Uma das coisas mais importantes é que é simples verificar se um ângulo é reto. O ângulo é reto sem só ser o produto escalar dos vetores que você bota lá para medir o ângulo, é zero.